Olá você, e cá estamos nós para um EscolhaCast, o podcast que te ajuda a fazer as melhores escolhas da sua vida. E hoje, mais uma vez, com agora um homem, o nosso convidado super especial de hoje. Eu sou a Malu Martins. E eu, a Cila Silva, e já conta pra gente aqui qual que é a escolha mais difícil que você já teve que fazer aí na sua vida. Já deixa aqui nos comentários, antes da gente apresentar esse convidado, que é advogado, especialista em direito médico e saúde, também já foi enfermeira, uma história muito bacana que nós vamos conhecer agora, não é isso? Se você quer saber alguma coisa sobre qualidade de vida, é aqui no seu EscolhaCast. Johnny, muito bem-vindo participar aqui com a gente, Johnny Teodoro. Queria que você já começasse falando pra gente um pouquinho sobre você. Obrigado, pela oportunidade. Eu confidenciei em off aqui que eu tenho um carinho enorme por você, Cília? Prazer te conhecer, Prazer, é todo meu. E fico lisonjeado por poder participar, Espero poder contribuir. Eu acho que falar de mim é um pouco complexo, Porque, querendo ou não, a gente acumula muitas histórias ao longo da vida, Mas profissionalmente falando, como você disse, eu iniciei minha vida acadêmica com o curso de enfermagem, Depois fiz uma pós-graduação em UTI. Depois estava prestando concurso num dado momento da minha vida e aí, conversando com um colega, ele acabou me falando: Johnny, você já está fazendo concurso? Às vezes seria interessante você fazer direito. E aquilo foi um insight naquele momento, Eu acabei fazendo o curso de Direito. De lá para cá, fiz diversos cursos na área da saúde, inclusive estou fazendo um agora. E me especializei também em advocacia civil, processo civil. E nesse momento, estou advogando, com atuação civil e na área do trabalho também, Porque o nosso escritório compreende eu, meu sócio, e tem mais um colega agora conosco, então a gente acaba abarcando algumas áreas dentro do direito. Mas basicamente é um pouco disso, Olha que interessante, a enfermagem e o direito se casarem, Johnny? Porque a gente antes pensava assim, mas como que dá para associar? E você conseguiu associar isso muito bem, que foi trazendo todo o seu conhecimento de enfermagem, a sua vivência, para o direito, e hoje você ajuda muitas pessoas, É um desafio, eu tenho um carinho muito grande pelo curso de enfermagem, não só pela questão técnica, até porque às vezes pode não parecer, mas eu gosto de falar sobre isso, que o curso de enfermagem é um curso extremamente difícil, a exigência é muito alta, Então, graças a Deus, eu tive a felicidade de fazer esse curso, Fui muito feliz, mas principalmente pelos relacionamentos que eu construí, De amizade. Eu tenho grandes amigos na área da saúde, E quando eu graduei no direito, na área do direito, principalmente aqui no interior, eu tomei uma decisão muito difícil. Porque essa área do direito médico, do direito à saúde, não é uma área de conhecimento da grande população. As pessoas ainda estão descobrindo, Em grandes centros a gente já vê uma procura maior, mas no interior a gente vê que as pessoas ainda estão descobrindo os seus direitos nesse contexto, sabe? Então foi uma decisão difícil, é uma decisão difícil até hoje atuar nessa área, no seguinte sentido, porque quando comparado a outras áreas que as pessoas procuram mais e conhecem, essa área ainda, eu digo que a gente vem buscando esse oceano azul, Mas eu sou grato e é como você colocou, Parte muito pelo lado humano, Ao longo desses anos que eu já estou atuando, graças a Deus, eu já tenho muita história para contar, história que não necessariamente no contexto material. Material é importante, mas no pessoal, no profissional, para crescimento, são, enriquecedoras. Nossa, maravilhoso. Acho que teremos muita conversa. Com certeza. Sim. Johnny, é essa lapsada, que você fez aí na sua área profissional, mas e teremos muito a dizer, a falar, nós a ouvir você a falar, mas e o Johnny, como foi que o Johnny chegou primeiro ao curso de enfermagem? De onde é o Johnny? Como que é? Você é daqui mesmo, da cidade, da nossa região aqui? Você estudou aqui mesmo? Como que foi a sua trajetória? Minha vida é um pouco confusa no seguinte sentido. Meus pais são separados, Desde quando eu nasci eles são separados. Minha mãe, eu acho que nem sei se cabe dizer isso, Minha mãe na época engravidou do meu pai, foi um relacionamento muito rápido e ela veio morar com os pais do meu pai.
tudo que tem a ver com a sua história. Com os pais do seu... Que bom. Não, lá, com os pais do seu pai. Com os pais do meu pai. Que legal. E aí ela veio durante a gravidez, ficou aqui, né? E aí ela me teve com 45 dias, ela foi embora, né? Não é nem questão de julgamento, mas naquele momento ela precisava correr atrás das coisas dela. Sim. E aí eu acabei sendo criado pelos meus avós. Então, parte da minha infância, a maior parte da minha infância, da minha formação como homem, como ser humano, eu devo aos meus avós, que Deus os tenha, né? Seu Baltazar e a Dona Ângela. E fiquei um período com a minha mãe, fiquei um período muito pequeno com meu pai, depois um período, quando eu estava mais velho, eu acabei ficando um período com ele também. Então, assim, é meio conturbado. Mas a maior parte da minha formação, repito, foram com meus avós, sabe? Sou daqui de Araxá. E quando eu atingi a adolescência, ali, a maioridade, eu fui morar em Brasília. Eu fiquei lá 6 anos. Aí você me perguntou com relação à escolha da enfermagem, né? Sim. O primeiro vestibular... Até você chegar... O primeiro vestibular que eu fiz foi aqui, no Uniaraxá. Eu fui aprovado, mas na época eu não tinha condição alguma, né, para estudar. E era para direito. Né? Eu era adolescente, estava numa fase de adolescência, né? Mas eu sempre tive essa facilidade para conversar, enfim. E eu fiz para direito, só que na época eu não consegui ser aprovado para as bolsas, tinha uma cota, enfim. E Deus sabe dos motivos, né? Não fui aprovado para as bolsas. E acabei indo morar em Brasília com meu pai, né? Acabei não morando diretamente com ele, mas fiquei lá, né? E aí lá, conversando com ele, ele acabou falando, rapaz, faz um curso que às vezes você possa auxiliar as pessoas, enfim. E naquele momento a gente optou por fazer enfermagem, né? Conjuntamente, né? E eu não me arrependo. Mas não me graduei lá, por incrível que pareça, assim. Minha história é bem confusa. Brasília, o custo de vida é muito alto mesmo, né? E eu acabei retornando e concluí meu curso, pasmem, aqui no Uniaraxá. No Uniaraxá, você acredita? Destino. Não, impressionante. Então, mas deu tudo certo. Aí concluí o curso de enfermagem aqui. Nesse inteirinho, eu acabei arrumando um emprego, na época, como serviços gerais, num hospital aqui da cidade, um hospital filantrópico, né? E aí fui construindo minha história dentro da área da saúde, né? Hospitalar eu nunca atuei, tá? Sendo muito honesto, nunca atuei hospitalar. Eu atuei domiciliar, mas eu trabalhava nesse hospital. Então, assim, eu tenho um certo conhecimento, me auxiliou bastante, como eu disse, nessa minha formação, né? Te auxiliou no direito também, né? Também. Para conhecer os processos. Também, eu falo assim, de dentro do hospital mesmo. Porque uma coisa é você conhecer das leis, que é o que você entende. Outra é dos processos que acontecem ali também no hospital, né? Na vivência ali do dia a dia, não é isso? É porque, assim, a gente costuma falar isso assim, sabe? Que o sucesso do direito está fora do direito. Obviamente que a técnica ela é extremamente importante. Mas hoje, nas ações que a gente acompanha, eu procuro trabalhar com objetividade, né? E com mais clareza, sabe? Então, às vezes, você vai entrar com a ação, você vai com muita técnica, às vezes o juiz nem entende o que você está pedindo ali, dependendo do caso, né? Como eu disse, a técnica é extremamente importante, né? Você vai desenhando um caminho ali, até porque tem um regramento para você utilizar, né? Para você seguir. Mas eu procuro ser humano, né? Então, um exemplo, às vezes eu vou pleitear uma medicação de alto custo. Eu procuro demonstrar que ali não está o autor. Ali tem uma história de vida, tem uma pessoa que, caso não consiga aquela medicação, pode vir a óbito, né? Pode morrer. Então, eu acho que é tentar ser o mais humano possível, né? E isso, a formação em enfermagem me auxiliou bastante. E, claro, às vezes um conhecimento, aonde procurar, como transmitir isso para o magistrado, né? Para o juízo, isso aí faz a diferença. Vem fazendo a diferença, né? Sim, é porque, de certa forma, você já conhece, você já teve a experiência da dificuldade daquele caminho. Então, quando você vai pleitear aquilo para alguém, você já conhece aquela dificuldade, né? Isso, conheceu pessoalmente. Isso. Mas, Johnny, como que foi, então? Você ficou quantos anos ali na enfermagem? Quanto tempo? E depois, para virar ali, para dar aquela chavinha para o direito? Como que foi? Quanto tempo levou esse período? Eu vou te ser honesto que, assim, em cuidado domiciliar, eu acredito que eu tenha ficado, assim, uns 2 anos. Né, depois que eu graduei. Eu acho que foi bem isso. E aí fiz essa pós-graduação, né? Só após foram 2 anos, então foi um pouco mais, assim, o tempo exato, eu vou te ser honesto que eu não me recordo. Mas eu sei que eu virei a chave quando eu comecei a fazer concurso público.
porque eu tinha nível superior, né? E tem inúmeros cargos na gestão pública que te exigem, então, somente o ensino superior, né? Independente da área. Verdade. E eu cheguei a fazer alguns concursos na época e foi isso. Eu lembro, eu gosto muito de Ariano Suassuna, né? Eu conto os detalhes. Eu estava na esteira da academia com esse amigo, ele já era advogado, inclusive meu abraço para ele, Dr. Edson Mauro. Já fiz um agradecimento público para ele, né? Como eu disse, eu já tinha um carinho muito grande pelo direito, mas ele me deu esse insight na esteira da academia, lá na Body Center. Olha aí. Na esteira da Body Center. Tá. Aí ele foi... Temos uma vida Tem de a... academia. E olha pra você ver, olha as coincidências, né? foi... Esteira da Body Center e também é sua colega de profissão, viu? Mas você sabe por quê? Mas você sabe o que é? Porque assim, é um outro local que você troca muita ideia, né? Esteira de academia. Você já viu terapia, aquele lado a lado, né? Bem terapêutico, né? Ué, dependendo. Se você não estiver correndo, né? Muito ofegante, você troca uma ideia, né? E eu me lembro que foi lá que ele falou, Johnny, você já está fazendo concurso? Às vezes você faz aí, já faz o curso de Direito. O tempo que você está estudando para concurso, você vai estar fazendo o curso de Direito. E foi interessantíssimo, porque vem um outro insight, né? Na época eu falei assim, eu estou velho para fazer o curso de Direito. Eu usei essas palavras. Porque tem nós até falo que a gente é um pouco preconceituoso, agora fugiu o termo, né? Mas quando você tem um preconceito com a maioridade, né? Sim. E etarismo, né? Isso, até ganhou pauta, né? Isso é impressionante, eu vejo isso todos os dias. E na época eu falei, eu acho que eu estou velho para fazer o curso de Direito. Ele falou, não, muito pelo contrário. Agora você vai dar muito mais valor do que na sua primeira graduação, apesar que eu particularmente dei muito valor na minha primeira graduação. Mas tem muitas pessoas que às vezes fazem uma primeira graduação, mas aquilo não fica para a vida dela, né? Às vezes ou não conclui, né? Também, às vezes, né? Mas foi impressionante, as palavras dele assim ecoaram na minha vida, porque de fato tanto foi verdade, né? Que eu não falo isso por vaidade, até porque eu não utilizo isso em hora alguma, em nenhum aspecto da minha vida, e se eu faço, eu peço desculpa, né? Mas eu fui mérito acadêmico, né? Eu fui mérito acadêmico no curso de Direito, então assim, mas não falo por vaidade, mas falo por essa questão de dar valor ao curso, sabe? Então, quantos professores, para mim, são pessoas assim, que eu admiro assim, eternamente, né? Tive a felicidade de ter excelentes professores, então, e muitos eu trago para minha vida, são meus amigos hoje em dia, eu troco ideia. A doutora Débora, que é presidente da ordem, eu estou lá com ela, procuro trabalhar, auxiliar, ajudar, né? Tenho uma admiração tamanha por ela, professor Bruno. Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que estão na minha vida até os dias atuais. Johnny, nessa trajetória, até esse ponto que você contou, qual foi, assim, a escolha que você teve que fazer que mais te chamou a atenção? Ou que você chegou no momento e falou, não, eu preciso escolher algo para minha vida andar? Como que foi esse processo? Você fala no contexto profissional? Profissional e pessoal também, né? Porque os dois ali se casam, lado, né? Teve algum nesse período que ele citou, até você chegar no curso de Direito e se formar e conseguir concluir o seu curso. Teve alguma escolha que você teve que fazer nesse sentido? Você teve que escolher ali, eu quero fazer o Direito para enfermagem. Mas teve alguma outra escolha que você poderia citar que te chamou a atenção nesse processo, nessa sua vivência até chegar hoje? Então, assim, tem diversas, né? Diversas, assim, que a gente observa, né? Mas eu falo que a escolha, eu abdiquei de muitas coisas, né? Abdiquei de muitas coisas ao longo da vida. Né? É uma escolha, né? Você abdica, né? Então, eu deixei de ter momentos, às vezes, com um tempo maior com a minha família, né? Porque era assim, a rotina era muito exaustiva, né? De dia no trabalho e à noite na faculdade. Então, esse segundo curso, a escolha, eu vejo que, de certa forma, foi abdicar um pouco do tempo de convivência com meus avós, né? Em especial com a minha avó. Os dois foram muito sábios, né? Me auxiliaram muito, eu sinto falta deles, assim, na minha vida. Minha avó, então, não tem nem palavra, porque, por incrível que pareça, estou lembrando dela aqui agora. Porque ela era uma mulher à frente do tempo, né? Assim, negra, da lavoura, mas muito sábia. Eu tenho problemas, às vezes, no meu dia a dia atual, que eu sinto falta de conversar com ela, sabe? Então, porque mas, você assim, tinha um apoio ali, né? Então, assim, eu acho que talvez a escolha que eu fiz, que, de certa forma, me doeu um pouco, né? Foi não ter esse tempo maior com ela, né? Mas, assim, Deus sabe o que faz, né? E hoje é muito importante na minha vida o curso de Direito, né? Mas minha avó, nossa, ela foi uma pessoa fantástica, né? Segue sendo, né? Ele tá aqui falando de avó e esse assunto é meio delicado para mim. Assim. Nossa, eu já mudei o assunto aqui. Não,
começa a chorar aqui, pensa. Porque, assim, a avó é mãe com açúcar, né? Então, e pra quem a gente tem essa coincidência, então também. Muitas, viu, Johnny? Na pérola, né? A voz, né? Desse jeito. Mas assim, Johnny, aí eu fiquei pensando, fiquei com uma dúvida aqui. Então, nessa época, quando chegou ainda a época de você pensar nessa questão do direito e tal, que já era algo que você já trazia em si, você não era casado ainda? Não. Você ainda morava então com a sua avó? Morava com a minha avó. Sim, meus entendi. avós, né? Na casa deles. Entendi. E para ser honesta, assim, o meu relacionamento ele veio após a morte da minha avó e próximo da morte do meu avô. Né? E é interessante porque assim, hoje eu vejo que talvez até o meu relacionamento surgiu um pouco, eu não digo nem pela dor, assim, mas ficou um vazio muito grande na minha vida, né? E a gente, de certa forma, eu até observo isso em alguns colegas, às vezes é cômodo, né? Não é? Você continuar ali numa vida com os pais ou com os avós, quer seja. Então, às assim, vezes a vida precisa dar e eu tava pensando nisso hoje pela manhã sozinho, eu e Deus. Às vezes eu saio andando, eu fico pensando em algumas coisas, eu falo, gente, às vezes tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, né? Nas nossas vidas, para coisas boas virem, né? Então, assim, eu tenho inúmeros episódios na minha vida que foram nesse sentido, sabe? E vieram várias pérolas aí para o Johnny. Verdade. Eu tô brincando da questão das pérolas, porque você Nossas tem uma mocinha filhas, que chama né? Pérola também, não é isso? Tem um casal, o Ângelo, o Ângelo tá com 2 anos e 7, e a Pérola que tá com 5 anos, fez 5 anos agora, 5 de setembro. Né? E filho é um capítulo especial da nossa vida. Aí muda a vida mesmo. Aliás, a vida muda, né? Muda. Ou a gente muda, né? A gente fala dessa questão de escolhas, mas aí a gente tem que fazer muito mais escolhas quando a gente tem filhos, né? Você falou da questão de abrir mão de algumas coisas quando a gente tem filhos. Isso se intensifica um pouco mais, porque a gente abre mão, mas porque a gente sabe que você quer o bem-estar dos seus filhos e tudo. Então, a gente já tem mais cautela em algumas escolhas, né? Algo que na adolescência a gente escolheria depressa, eu acredito que quando chega nessa fase aí a gente já fica meio assim, não é, Johnny? Não, com toda certeza. Porque agora também aí as suas escolhas já não diz mais respeito só a você, né? Verdade. Aí já vão afetar outras vidas, ali, vidas que dependem de você e tal, Verdade. né, também. E como que foi, Johnny, assim? Aí você chegou em casa, então quando você mudou para o direito, então você não estava casado ainda? Não. Mas isso veio a se efetivar antes de você casar também? Na verdade, assim, o nosso relacionamento ele é até interessante porque parece que ele já existia... Desculpa, eu tô falando aqui casar, mas não, tranquilo. Até, tá? Mas eu acho que hoje eu vejo que assim, foi um reencontro, eu acho que de algum outro momento das nossas vidas, porque a gente tem uma sinergia tão grande que eu peço a Deus que perdure eternamente, porque nós dois, quando nos encontramos, parece que assim, um vínculo foi um vínculo muito forte, sabe? Muito forte mesmo. Nossa, que bom. Mas foi nesse inteirinho do curso do direito aí, né? Quando eu graduei, quando eu formei, eu já estava com ela já. E a gente tinha a Pérola, Sim, né? Então, assim, foi muito forte, assim, o nosso relacionamento, sabe? Né? Eu acho tão bacana, porque quem te acompanha, né, Johnny, vê que vocês dois também encaram diversos processos juntos, né? A gente fala muito da questão de escolhas aqui, mas quando... Eu falo do processo de emagrecimento de vocês, né? A sua esposa fez e você também já foi atrás, e vocês caminhando junto. Como que foi, assim, decidir e falar, não, a gente quer mudar a nossa vida, quer mudar essa qualidade, porque é muito difícil, né? A gente ter essa percepção de que precisa mudar ou que você quer melhorar alguma coisa no seu corpo. Como que foi pra vocês? Então, na verdade, assim, eu sou da seguinte opinião, assim, se ela tem um sonho, esse sonho não é só dela, é meu também, sabe? Estão juntos, e vice-versa, sabe? Então, eu não julgo, eu tô ali para somar, né? Então, de fato, a Fernanda tomou uma decisão, correu atrás, graças a Deus deu tudo certo, e depois foi a oportunidade, inverteu, né? Foi o meu momento. E vem sendo assim com tudo na vida, né? A gente está sempre um amparando o outro. Apesar que eu sinto que ela é um braço assim muito forte na minha vida, porque eu sou suspeito para falar, porque ela é realmente uma incentivadora. A Fernanda, ela trabalha muito essa questão do desenvolvimento, né, mental, assim,
Fernanda, ela fez Theta Healing, né? Que é a cura pela alma. Já fez diversos cursos relacionados à PNL. Então, assim, ela tem um conhecimento, assim, surreal. Acho que nós queremos a Fernanda. Eu acho que podia ter trago vocês dois, viu? Você não calcula, não. Vai ter que ter Johnny parte 2 com a Fernanda agora. Ó, já fica o convite. Né? Você falando aí, eu já tô aqui maquinando umas coisas. Porque, assim, outro dia você vê que uma pessoa, aliás, a nossa primeira convidada, né? E ela tem essa questão família, assim, também muito forte, que eu acho, nossa, super legal e muito importante. E que tão necessária hoje, sempre, mas hoje, né? Eu creio que é um tema, assim, que deve estar em voga, né? E a gente até brincou com ela, falou assim, nossa, então um dia nós vamos fazer uma escolha família, né? Vai trazer a família inteira, então você mais um candidato a trazer a sua ela, nossa, também. ela é fantástica. Inclusive, assim, um dos nossos sonhos agora é que ela possa compartilhar esse conhecimento que ela tem, essa luz que ela tem, porque é realmente uma luz, né? Sim. A pessoa se dedicar ao próximo com mais pessoas, assim, ela faz isso muito dentro de casa. Mas a intenção é que ela possa compartilhar com mais pessoas, assim. Nossa. Eu sou suspeito, porque realmente Fernanda, ela é diferenciada. Creio que você já esteja aí vendo, então, por favor, já fica o convite. Sinta convidada. Já arrume, a gente sabe que mãe é meio complicado, né, Sila? Muito. Questão de agenda, mas já arrume aí um tempinho na sua agenda, tá? Porque ela tudo, joga e olha que engraçado. Porque tudo é a mente, coisa, né? Você citando aí antes da gente falar do beach tênis, que o Johnny e a Fernanda são craques no beach tênis. Mas eu acho que a gente precisa que ele fale de tudo. Sim. Você jogou uma aí? Jogou uma aí, mas assim, eu não tô tão inteirada desse assunto. Eu acho que o pessoal de casa também não. Johnny, por favor, esmiuça aí pra gente. Que questão é essa? E como é que foi? Você falou essa questão do peso? Não, é do emagrecimento, porque eles fizeram um processo, até depois, assim, o que a gente quer que você conte, o que você fez, até porque muitas pessoas sofrem com isso também, a questão do peso. Eu sou uma, sabe, Johnny? Fui pra academia pra ver se melhora aí, mas assim, chega um ponto que só a academia não resolve, ou só a alimentação, tem gente que tem mais dificuldade dessa perca de peso. Vamos falar eliminação de peso, que se perder acha, né? E vocês fizeram um procedimento. Fizemos. Você poderia contar pra gente? Claro, sem problema como algum. Que foi? Até porque, assim, fruto, eu nem digo de curiosidade, mas, assim, muitas pessoas às vezes me param nos locais e perguntam o que fez, porque realmente foi uma redução muito drástica. Isso aconteceu da mesma forma com a minha esposa, né? É mesmo? Mas nem sempre, Sila, até peço desculpa para algumas pessoas, a gente consegue parar para explicar exatamente para as pessoas, porque às vezes é num local que não tem como você ficar, né? Por favor, agora você vai poder explicar para um número, se Deus quiser, bem grande de pessoas. Mas de o que foi? Só, né? Ao longo das nossas vidas, né, a gente, principalmente a compulsão alimentar, né, ligada à compulsão alimentar, a gente ganhou muito peso, né? E também por esse processo nosso, né, essa correria, enfim. Inúmeros são os motivos para a gente ganhar peso, né? Cada pessoa tem o seu. E aí teve um dado momento que a Fernanda ficou eletiva, nem sei se o termo é esse, para fazer a gastroplastia, né, que foi a redução de estômago. Né? E aí ela fez, graças a Deus deu tudo certo, pós-operatório muito bom, né? Equipe cirúrgica fantástica. E aí depois de um dado momento eu também me submeti, né? Mas o seu foi diferente do dela? Não, foi o mesmo processo? Foi o mesmo processo. Então, assim, só que o tempo foi bem maior, né? Ela fez, eu acho que eu fiz 1 ano e pouco depois, né? E aí a gente, graças a Deus, vem aí numa vertente muito positiva, né? É um desafio, né, manter, a gente sabe disso, né, às vezes as pessoas, eu conheço fulano que aconteceu isso e tal. Eu acho que é aquilo que a gente estava conversando, não sei se foi até em off, né, existe uma diferença entre você tentar, você buscar e você não fazer nada, né, então a gente parte do ponto que a gente buscou, né, e aí a gente vem com esse desafio, mas foi um auxiliando o outro, né. Mas a primeira mudança foi na mente? Você citou que ela trabalha com essas questões, né. É um desafio muito grande, né, é um desafio muito grande, porque a alimentação... não alimentação, né? Eu lembro de uma colega colocar isso da seguinte forma, que a ansiedade é o mal do século, né? E muito dessa ansiedade a gente busca a cura na alimentação. E aí vira aquela bola de neve, né? A gente vira uma bola de neve. A gente também vira uma bola. Fica difícil. É o prazer pela boca, né? E é algo que não tem cura. Não tem cura. Então você fica trabalhando a mente o tempo todo, né? Então é um desafio, sabe? Diário, constante, mas
eu acho que a vida está aí, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente sonha, do que a gente quer, né? Então, na medida em que você tenha condições, eu sou muito tranquilo nesse sentido. E para você é tranquilo, Johnny, falar sobre essa questão? Porque tem muita gente que fica meio assim, né? Para mim é muito tranquilo, assim. Eu só, às vezes, a depender do local que você tá, que é mais difícil, né? E existe, assim, a pessoa que te aborda de uma forma carinhosa, e existe aquela pessoa que te aborda de uma forma, eu não diria agressiva, mas ríspida, né? Sim. Nossa, mas o que você fez? Meu Deus, sabe? Depende muito da forma que a pessoa te aborda, né? E outra coisa, tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que você sente que há uma preocupação de fato, tem outras que às vezes você sente que é diferente, né? Então, às vezes, nem sempre você tem essa disponibilidade de estar explicando o processo que você passou, né? E às vezes mas também... para mim é muito tranquilo. Nisso aí que você falou, é perceptível, às vezes também, assim, quando a pessoa está ali feliz com o seu feito, né? Com a sua conquista, então isso é... Ou desmerece. Ou desmerece, acha, então foi procedimento, né? Como então, se isso fosse nada. Simples, nada. Né? Então, e a gente até falava também, e não junto fácil. Com a Thaís, no Talvez podcast, né? Sobre isso, sobre procedimentos estéticos. Muita gente julga, mas não. É bom você fazer, né? Quando as pessoas começarem a mudar essa percepção, não, você está fazendo para ter uma qualidade de vida. Não é porque você está fazendo... por vaidade também, mas eu falo, não é só por isso, mas para você ter saúde, né, John? Ter qualidade de vida. E até pegando a própria temática de vocês, se vocês me permitem, escolhas, né? Foi uma escolha que não é nossa, né? Da pessoa, né? Então, assim, nos cabe, nos compete ali, talvez só respeitar, né? Então, eu falo muito isso com relação à mulher, né? O procedimento estético, ele é cada vez mais comum. Cada vez mais comum e assim, a gente é habitual. O número de procedimentos estéticos no país é enorme. E eu falo com todo respeito, a mulher que tem um busto, ou eu não vou utilizar o termo até com medo de pecar, mas às vezes o busto não agrada tanto ela. Na medida em que essa mulher coloca um implante de silicone, isso dá uma transformação na vida dela. Assim, às vezes a depender até a questão mental, surreal. Sim. E a gente vê relatos disso, né? Eu, por exemplo, como advogado que atua na área da saúde, quando a questão da reparadora, por exemplo. Sim. Né? Gente, transforma a vida da pessoa. Já ela vem de um processo de emagrecimento, aí o busto às vezes fica completamente pele, né? A questão da pele, o busto, o abdômen. Então, aí aquela mulher vai e passa para um novo procedimento, aí é como se completasse um ciclo. E muda completamente o mindset da pessoa, né? A autoestima, então, né? Também dá um up, né? Fica uma pessoa até mais fácil de se relacionar. E qual o mal que há nisso, né? É uma luta da pessoa, a busca da pessoa, né? Então, assim, eu sou adepto, sabe? Eu acho que na medida em que você está na mão de bons profissionais, que você pesquisa, que você luta, e outra coisa, é uma escolha sua, né? É uma escolha sua. Então, assim, eu sou muito tranquilo com essa questão de procedimento cirúrgico, sabe? Tem que ser respeitado, né? As escolhas. Né? A gente vem nessa vertente, né? O julgamento hoje ele é contínuo, né? É uma coisa muito difícil, muito pesada, né? E como nós falamos aqui no começo, né, Johnny? A intenção, a proposta desse momento aqui é justamente acender as pessoas, às vezes, para as melhores escolhas que ela possa fazer na vida, né? E, assim, essa questão que você abordou aí, de, às vezes, as pessoas, né, no geral... ou às vezes a maioria tem aquele preconceito disfarçado, não incentivar, às vezes, né, uma crítica ali meio que subentendida, né? E é para você em casa não ligar para isso mesmo. E se é uma boa escolha, não é? Se é uma escolha para o bem, que vai te fazer bem, né, para o seu bem-estar, vai te ajudar a ser melhor, a ser uma pessoa melhor, a se expressar melhor na vida, né? Por que não, gente? Por que não? Né? Só que é porque às vezes também, assim, eu penso que quem chega com esses comentários, às vezes que dá essa impressão de crítica e tudo, é porque quer fazer e não tem a coragem de escolher o que é melhor para si, sabe? Aí quando você ouve essas histórias igual a sua, Johnny, assim, e também da Fernanda, a gente vê o quanto as escolhas transformam. A gente vê, assim, vocês já tinham uma luz muito grande, mas depois que vocês fizeram, eu acompanho muito vocês nas redes sociais, a gente vê o quanto vocês mudaram, assim, para melhor, sabe? Em tudo isso passa para as pessoas também que veem vocês. Então, por mais que às vezes algumas pessoas ainda tenham isso, mas pode ter certeza que muita gente, vocês inspiram ali com essa história, acho que sabe? a maioria é inspirada. Muito. E assim, as palavras doem, né? Dependendo da forma que são colocadas, né? Então, qual que é o desafio hoje em dia, né? Depois que a gente supera a questão do procedimento por si só,
são aquelas pessoas que às vezes te abordam falando, nossa, eu conheço Beltrano que não deu certo, ou você vai ficar refém disso agora o resto da sua vida. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa cautela, esse cuidado, mas eu sou muito tranquilo. Só que é aquilo que eu falei, tem determinados locais, momentos que às vezes não dá para você explicar, né? Mas não é nem por mal, mas aqui é tranquilo, eu sou muito... Só que um passarinho me contou que eles fazem suco detox. E eu quero já, gente, sabe? Pelo amor de Deus. Eu falei que eu quero, porque... Peraí, eu já... Assim, é multitarefas, né? Espera, eu tô vendo que essa vida fitness aí tá bem mais ampla. Tá muito. Mas não é tanto, e eu descobri não, isso não há é tanto, pouco não. tempo, olha pra Nossa, você Deus. ver. Deixa eu Assim. só Desafio colocar diário. um bezinho aqui, Cila, então. É porque há alguns minutos atrás ele falou sobre o insight lá na esteira da academia e tal. Como é que... Agora E teve um insight do suco também para ajudar a gente então, aí. Mas como que era? Essa questão da academia foi antes ou depois do seu procedimento? Como é que foi isso? Na verdade, eu sempre fui do esporte, né? Eu sempre fui do esporte. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo fazer é correr. Nos últimos tempos, com a rotina, né? Com a questão dos filhos, enfim, que eu não estava correndo tanto. Mas estava fazendo beach, né? Então, assim, competindo. Então, assim, eu sempre fui do esporte. Mas a questão do procedimento foi depois. Ou concomitante, né? Sei. Foi concomitante. Mas eu nunca deixei de fazer o esporte. Nunca, em nenhum momento da minha vida. Eu sempre fui do esporte, sempre. Aí uma coisa sempre foi puxando a outra, sempre, então. sempre. E aí, E como que chegou o suco? Aquela curiosa, assim, como que chegou o suco? Na verdade, foi uma renda extra, né? Eu estava estudando. E aqui em Minas agora, eu acho que isso está cada vez mais comum. Dificilmente você vai ver uma pessoa que tem uma fonte de renda só. Né? Mas São Paulo comum, isso era muito comum, né? Assim, as pessoas buscam 2, 3 fontes de renda ou até mais, né? Então a gente foi e começou a fazer o suco detox para complementar a renda, né? E nunca mais parou. Nunca mais parou. Né? Eu falo isso com muita humildade, mesmo advogando hoje em dia, a gente ainda faz, né? Sim. Nunca deixou de fazer. E é algo que acresce a renda ali, né? Então é muito positivo, né? E positivo para as pessoas também, viu, Johnny? Porque eu estava conversando com ele nos bastidores, eu falei, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer os sucos, por mais que tenha receitas na internet, a gente tem dificuldade em questão do tempo. E quando você pega aquilo ali limitado, pronto, né? E onde a gente encontra, Johnny? Olha aquele jabazinho. Pode chamar a gente na rede social, ou eu e minha esposa, né? Que aí ela já auxilia vocês. Mas a gente... Na verdade, assim, até a nossa divulgação não é tão grande, porque a gente tem um parceiro fixo, sabe? Mas a nossa intenção é aumentar essa divulgação no futuro. Maravilha. Quem sabe ter um espaço próprio, né? Sim. Mas, a priori, a gente tem esse parceiro, a gente tenta dedicar o nosso tempo a ele, né? Que às vezes bom. tem mais parceiros, né? Mas no final você deixa os contatos aí. Pode deixar, é só chamar no... Também. Né, pra gente... Nossa, gente, tô vendo aqui que é... Não, assim, eu achei interessante o quanto você, por mais que pareça distintos, né, distantes, a enfermagem do direito e essa vida saudável, a saúde mental, o quanto tudo isso tem ligação, né? A saúde tem muita ligação com a saúde mental, porque sem ela a gente não faz nada. O direito também, se você não souber, e você ajuda várias pessoas nessa questão do direito em saúde, porque muita gente às vezes sofre com essa questão de medicamento ou com processos, né? Então, você ajudando, como você fez a ligação de tudo isso na sua vida, né? E eu queria, Johnny, que você contasse pra gente, no direito em saúde, qual que foi o caso que você atendeu, que você falou, nossa, esse caso aqui me marcou, vou levar essa história pra vida, e que, assim, você possa compartilhar com a gente. Assim, eu acho que eu não cometo nenhuma infração porque eu não cito o nome, né? Mas paciente oncológico, né? Paciente oncológico, aí tem câncer, né? Essas pessoas... O sofrimento é muito grande, né? Então, assim, quando você consegue eliminar de medicação de alto custo para esse paciente, a gente fica muito feliz, né? E é como eu disse, isso acaba, de certa forma, transformando o nosso interior mesmo, né? A gente procura se colocar no lugar da pessoa, né? E eu falo que sem saúde não há vida, né? Então, assim, o desafio realmente é você fazer chegar em tempo hábil, porque às vezes você também consegue uma decisão, mas Deus o livre guarde se a pessoa não está mais entre a gente, né? Então eu tenho alguns relatos de pacientes nessa área. Então o que me marcou mesmo é na área de paciente oncológico, porque realmente a luta é muito grande, né? Muito grande. E o número de casos só cresce, né? Só cresce nessa área. Então é um desafio muito grande e a maioria dos meus relatos é nessa seara, sabe?
Então, eu tenho casos assim, e assim, se for citar, né, é uma pessoa próxima, né? Então, eu fico feliz de poder ter auxiliado, sabe? E faço isso com muita frequência. Sempre quando me pede, seja eu mesmo cuidando da ação, ou às vezes só uma orientação, sabe? Outra coisa que me traz muita alegria é poder compartilhar um pouco com os próprios colegas, né? Quando eu falo colegas, os colegas profissionais, que às vezes me ligam, falam, Johnny, eu queria trocar uma ideia sobre esse assunto ou sobre esse caso, então eu sou muito tranquilo. Me ligou, que eu puder auxiliar, inclusive fiz isso sexta-feira. Um colega, Johnny, quanto você cobra a consulta? Eu falei, não vou cobrar não. E é uma questão, assim, que eu acho muito bonita, porque um dos maiores filmes que eu já assisti na minha vida chama Procura da Felicidade, né? Maravilhoso. Com Will Smith, né? Sim. E tem uma cena que me toca muito, porque o Will tá dentro do táxi, ele tá completamente sem dinheiro, e não sei se é o recrutador, acaba falando se ele não tinha o dinheiro. Era o único que ele tinha, ele dá, né? Às vezes você precisa receber. Às vezes eu deveria cobrar, se for olhar uma necessidade minha. Mas a vontade de ajudar é muito maior. Então ali eu nem... Não, quanto você cobra? Não vou cobrar não. Então assim, e Deus é tão maravilhoso e perfeito naquilo que faz, que por mais dificuldades que às vezes a gente enfrente na vida, essa energia vem, né? Volta. De inúmeras Volta de alguma formas, forma, né? multiplicada. Então, eu me sinto naquela cena do Will em muitos momentos. Sinto, gente, sinto. Eu vou te ser muito honesto. Que é assim, se às vezes você precisa daquele ali, você mas não é. Mas não é pra É de você. coração, né? Deus não é pra você agora. Não, e a gente faz de bom grado, né? E aí Deus é maravilhoso, porque eu sei que num dado momento, e não tem troca. Você já viu? Não vou te cobrar, mas você fica me devendo. Não é. Não. Você simplesmente faz. É natural, né? É natural. E isso acontece muito comigo, muito. Eu até acho que, assim, uma das minhas maiores provações nesse momento vem nesse contexto material, né? Eu mesmo já fui Mas... assim, Johnny, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Mas, a gente fica confiante, não é? Não é? E eu acho que tem que ter algo maior, gente. Porque se fosse só o material, mas não. ele é importante, a gente luta por ele e tá certinho lutar por ele. Mas tem que ter algo maior, né, gente? Você falou da questão dos pacientes oncológicos. Eu tive a oportunidade também lá em Uberlândia de trabalhar no Hospital do Amor, na assessoria. E eu falo que foi um dos lugares que eu passei que mais me marcou também, Johnny, porque a gente conhece pessoas ali que você sabe que não vai ter cura, mas elas fazem o tratamento. E eu achei interessantíssimo uma senhora ela falar pra mim assim, o que passou a gente não consegue mudar, o importante é o que a gente faz a partir de agora, né? E essa frase me marcou muito. E realmente, nas escolhas, quando se fala de escolha, é sempre o momento que você está vivendo, né? O que passou vai ser história. É a história que você escreveu. Mas o que você está escolhendo para agora, né? Então, esses pacientes da oncologia, eles ensinam muito pra gente. Porque às vezes a gente preocupa muito dessa questão que você disse, de correr pelo dinheiro, de querer, né, fazer muito, você querer ficar bem ali, oferecer bem para os seus, mas a gente esquece muito dessa questão da troca, né? Porque eu tenho certeza que quando você faz por esses, você recebe muito mais, não é isso? Não, concordo. Eu até vou te ser muito honesto, eu acho que é um grande desafio para todos nós, né? Buscar esse crescimento, não só no contexto material, mas todos nós estamos aqui por algum motivo. Né? Quem sou eu? Tem pessoas com muito mais expertise para falar sobre esses assuntos. Mas o pouco que eu sei é que todos nós estamos trabalhando em algum ponto. Né? A gente fala retenção de vícios e desenvolvimento de virtudes. Né? E todos nós estamos aqui por algum propósito. Né? É lógico que a gente quer estar bem materialmente, né? Acaba que isso reflete em todos os aspectos da nossa vida, mas eu acho que não pode ficar só nisso, né? Então eu acho que esse é o grande desafio. Mas eu venho nessa luta, né? E agradeço a Deus todos os dias. Minha esposa costuma falar muito assim, né? Johnny, tá faltando alguma coisa? Não, porque se tiver, aí tudo bem, mas não tá, né? Então, vamos lutando, vai dando tudo certo, né? Mas é esse aprendizado contínuo da vida, né? Que ela nos proporciona, né? E eu falo que às vezes a gente aprende mais na dor do que no amor, né? Então, é mais ou menos por aí, né? É verdade. Mas com relação aos pacientes oncológicos, sim, eu concordo com você em gênero, número e grau. E a questão da saúde é interessante, né? Quando você não tem, parece que tudo perde sentido, né? Sim. Eu cuidei de muitos pacientes domiciliares, enquanto enfermeiro, né? Na casa deles, né? E a questão da saúde é como se parasse tudo, né? Assim, nada mais tem importância. Nada mais tem importância. Então, às vezes, eu cuidei de paciente oncológico que, assim, claro,
super bem sucedido, mas você vê que ali já não tem mais prazer em absolutamente nada. A comida não tem sabor, um bom carro já fica desconfortável, uma confraternização já não faz mais sentido, está comemorando o quê, né? E aí é interessante você observar essas questões, né? Observar esses dois lados, né? Porque tem gente também que às vezes está passando por esses problemas e acaba tendo muita vontade de viver ali também, porque não sabe até quando vai viver, né? Pode acordar amanhã ou não, aí fica nesses dois, nessa balança, né, Johnny? E aí vai muito daquilo que você construiu ao longo da vida, não só no material, mas também no seu pessoal ali, né? Aí vem a fortaleza, né? Porque aí tem pessoas que aí desabam, né, com alguma notícia em saúde, tem outras que às vezes passam muito serenas, né? Eu tenho até uma história particular minha, que eu cuidei de um senhor durante 5 anos, domiciliar, 4 ou 5 anos, tenho amizade com a família dele até hoje. E eu conto essa história assim, que ela me surpreende de certa forma, porque quando ele faleceu, na hora que eu recebi a notícia por telefone, eu fiquei muito triste mesmo. E a minha primeira reação foi ir até onde ele estava, né? Ele faleceu em casa, dormindo. Que pra mim é uma dádiva, né? Nossa! Você falecer em casa, dormindo, né? Às vezes, Deus me perdoe, eu respeito muito isso, as pessoas às vezes não têm nem essa escolha, mas falecer com inúmeros procedimentos, enfim. Não, você falecer dormindo em casa, né? E ele foi muito, eu acho, muito em razão da idade, né? Mas enfim, e das patologias, mas mais em razão da idade. Eu sei que quando eu entrei no quarto, me veio uma energia tão boa, mas tão boa, que toda aquela dor que eu senti da perda dele no caminho, porque eu realmente me envolvi muito com ele. Na hora que eu entrei no quarto, veio uma luz tão forte, falei, nossa Deus. E eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, é até estranho falar isso, né? Mas ali naquele momento eu falei, gente, se eu rir aqui, meu Deus, o povo vai falar que eu sou louco. Não, louco, alucinou, né? Mas não é, porque realmente tem a dor da perda, mas ele foi de uma forma tão linda que ali naquele momento me preencheu superou a questão da dor ali, sabe? É óbvio que doeu bastante, né? Mas foi muito bonito, né? Sim. Então esse senhor também me marcou bastante, né? Mas foi bom, foi bom. Nossa, eu tô aqui ouvindo e vendo assim, porque realmente, Johnny, todos os trabalhos assim, que você... O que a gente percebe assim nessa conversa que é tão curta, né, assim, com você, de certa forma, você é muito, tudo na sua vida é muito permeado realmente por essa questão humana, e a gente percebe aí no fundinho dessa questão humana também uma espiritualidade bem aguçada, né? Nossa, e, assim, tem que trabalhar. E eu falo assim que tudo aquilo que Deus nos dá acaba sendo muito visível, né? Permeia a nossa vida mesmo, né? E você falando aí dos pacientes que te marcaram e tudo, e como que essa questão interior que você falou agora, né? Da bagagem, né? Da vivência interior, do que a gente aprendeu, do que a gente viveu interiormente, como que isso nos ajuda, acaba sendo um instrumento para tudo mais que a gente vai desenvolver na vida, né? E você tendo vivido tudo isso, sendo um esportista, alguém que já chegou a estar acima do peso, alguém que já trabalhou diretamente com patologias ali, né, acompanhando seus pacientes e tudo, e agora briga pelos direitos desses pacientes, né, briga entre aspas, claro, mas assim, eu fico imaginando o seu grau de satisfação, né, de realização quando você alcança isso, mas tudo isso para dizer o seguinte: Araxá tem muita demanda nessa sua área? Como que é? Como que você vê esse mercado, né, aqui? Araxá é muito solicitado por essa questão em específica, direito de saúde que fala? Direito à saúde, isso é. Na verdade, assim, eu até fiz uma colocação inicial que eu vejo que as pessoas ainda estão descobrindo os seus direitos no contexto da saúde, sabe? E muitas passam desapercebido por não saber, né? Por completo desconhecimento, né? Eu acho que, eu até entendo perfeitamente quando você coloca mercado, mas eu ainda acho que as pessoas ainda devem buscar muito mais. Né? Muito mais. Na medida que elas tiverem conhecimento daquilo que elas têm direito, elas vão buscar cada vez mais. Apesar que a gente chama de judicialização da saúde, né? Tecnicamente falando. Se a gente for olhar os números, eles não param de crescer. Não param de crescer. É uma briga permanente.
Todavia, aí falando um pouco, né, especificamente desse tema, não é meu sonho que esses processos aumentem, muito pelo contrário. Por mais estranho que isso possa parecer, né, você fala, não, então você não quer ganhar? Não. Quando a gente pensa no lado humano, né, a gente quer que esses processos reduzam e a qualidade dos serviços melhore, ou seja, que a gente utilize essa alta crescente desses números para melhorar o serviço de saúde, sabe? Tanto no contexto de saúde pública quanto no contexto da saúde suplementar, que seria na esfera privada. E você poderia citar, por que disso? Eu falo, desses... mas acesso a tratamentos, acesso a cirurgias, acesso a procedimentos, sabe? Medicações. Então, assim, porque o processo pelo processo, ele não resolve para todos, né? Entende? Não, assim, um exemplo, eu consegui para um paciente oncológico uma medicação específica. Tantos outros, às vezes, desconhecem isso e acabam vindo a óbito porque não tiveram acesso a essa informação ou acesso a um advogado. Então, assim, e isso pode, como eu disse, pode soar estranho, porque quanto mais processo, em tese, melhor para mim. Mas não necessariamente, porque quando você pensa como ser humano, você quer que todas as pessoas tenham acesso, entende? E para uma lógica real, se você for olhar um exemplo, a matemática ela é muito lógica, né? Eu estou tendo processo demandando essa medicação X. Bom, será que a gente não pode fazer uma licitação para buscar essa medicação e fornecer para a ampla maioria das pessoas? Ou não, nós realmente vamos ficar respondendo esses processos? Então é um trabalho mais de inteligência de números, né? Então, assim, mas isso já entra num viés que está relacionado ao meu curso hoje, né? Hoje eu faço um curso de gestão pública em saúde. Eu estou iniciando nele, então eu nem teria muito a dizer, mas eu já tenho mais ou menos uma ideia do que seja, que é você estar do lado de lá. O que eu posso fazer para transformar a vida do coletivo, entende? Né? Então eu sou... É um ideal, sabe? É como se fosse o ideal. Um exemplo, às vezes questão de paciente oncológico. O paciente vai e faz o tratamento e fica o dia todo fora. Eu não estou citando cidade, não estou citando município, tá? Mas já não basta a dor desse procedimento. Aí onde que esse paciente vai ficar? Tem uma casa para ele ficar. Mas eu estou dando um exemplo específico, mas tem tantos outros, né? O que a gente pode fazer para transformar a vida no coletivo? Não só desse específico, não só daquele específico. E outra coisa, o processo, ele é interessante? Mas eu acho que ele não resolve o coletivo, não resolve tudo, entende? Fica muito um trabalho formiguinha. Formiguinha. Né? Então, assim, eu pensando no ideal, né? Realmente a gente pensa em transformar mais vidas, né? E não vai deixar de existir o meu trabalho trabalhando coletivo. Vai, porque sempre surgem novas demandas, né? Você vê no contexto de saúde, quantas medicações não surgem todos os dias? Né? Quantos tratamentos, quantos procedimentos, né? Então, assim, isso todos os dias surge. Eu estava vendo há pouco a questão da inteligência artificial dando diagnóstico. Então, assim, é muita coisa nova no mercado. Então, eu acho que o meu serviço ele não vai deixar de existir porque eu estou pensando no coletivo. Muito pelo contrário. Isso só reforça o meu ideal enquanto ser humano, né? Enquanto um advogado que pensa no coletivo. Né? E aí, quem sabe um dia até possa ter essa oportunidade de fazer mais pelas pessoas, mas aí eu teria que pular de lá, né? Por enquanto eu estou de cara. Com certeza. Joy, só mais um gancho aí nisso que você explicou pra gente. Quando alguém, geralmente assim, né, essa questão dos processos e tal, trata-se de um direito que aquele paciente ou que aquela pessoa já tem, mas não sabe. É um direito já da pessoa que está ali, mas geralmente ninguém, aspas de novo, né? Quer que ela saiba e aí você vai atrás disso. Ou não, às vezes é outra via mesmo que você tem que tomar e fazer aquilo acontecer para a pessoa. Ou não, geralmente já... Porque assim, a gente que às vezes conversa mais né, com o povão e tal... E hoje, com as redes sociais, como você falou, né? Vira e mexe, tem alguém lá falando, você sabia que é seu direito isso e isso. A gente que tem uma proximidade mais com o direito, assim, às vezes, sabe de algumas coisas, né, e tal, mas igual você falou, às vezes a oportunidade de falar para mais pessoas, né, a gente não tem sempre, né? Embora hoje tenha as redes sociais e tal, mas às vezes a ocasião não faz ali aquele assunto. Então, às vezes, é um direito que a pessoa já tem, está lá escondidinho, e ela, às vezes, nem busca, porque não sabe que é um direito dela, né? Ou não é um direito, mas nós vamos dar uma forçada no sistema, porque a pessoa precisa e tal. Como que é na sua realidade? Então, é até difícil colocar, porque, assim, existem casos de pessoas que
é um completo desconhecimento. E existem outros casos que a gente realmente tem que discutir com o judiciário, discutir com as partes ali para poder realmente implementar aquilo para aquela pessoa. Eu cito como exemplo a questão de medicação. O que acontece às vezes na seara pública? Às vezes a pessoa demanda uma medicação de alto custo, ou falta essa medicação por uma questão de licitação, inúmeros exemplos, né, assim, que podem surgir. Ou o Estado oferta outro tipo de medicação que para aquela pessoa, infelizmente, não atende, né? Porque isso vai muito da pessoa. Às vezes ela já se submeteu àquela medicação, ou aquele tratamento, ou aquele procedimento e não dá certo para ela. Entende? Agora, tem outros casos que a gente de fato tem que discutir. Eu cito como exemplo o home care, né? Eu tenho um processo recente relacionado a home care que a gente conseguiu eliminar para que a operadora de plano de saúde possa fornecer esse atendimento home care para essa usuária, né? A gente coloca como usuária do plano de saúde. Por quê? Porque ela contribuiu ao longo de toda a vida e nesse momento ela precisa desse home care. Só que o entendimento da operadora é que não, que eles não devem fornecer, né? E aí a gente teve a felicidade, mas eu não coloco isso como mérito, tá? É um trabalho que a gente faz conjuntamente, de em liminar conseguir, ela está sendo atendida com home care, mas o processo segue sendo discutido, sabe? Então, pode tanto ser de um direito que já é da pessoa, ou pode surgir de um diálogo, onde a gente vai colocar os nossos argumentos. De uma necessidade específica. Isso, exatamente, exatamente. Tem um caso agora também, tem alguns casos relacionados à bomba de insulina, né? Então eu coloquei home care, bomba de insulina, medicamento. Então assim, tem uns que a gente já tem um direito muito claro e tem outros que a gente tem que abrir esse diálogo, né? E principalmente a gente dos no planos, lado né? do paciente, né? E aí vem ali o ente, a gente coloca ente que tanto pode ser o Estado, o município, a União, enfim. E aí a gente vai, ou pode ser também operadora de plano de saúde. E aí a gente vai abrir esse diálogo para poder buscar aquilo que há de melhor para o paciente e eles vão de alguma forma tentar reduzir custos, né? Muito pautado às vezes pela questão financeira também. Ô Johnny, você falou aí da questão até dos planos também, né? Porque às vezes o contrato ali é grande, a pessoa acaba não lendo e não sabe se ela tem direito ou não àquele atendimento. Eu vejo muito isso acontecer nos planos de saúde, né? Não estou citando nenhum plano aqui, mas a gente vê muito acontecer nos planos, porque quando assina ali acha que tem direito a tal coisa e depois vê que lá não tem, ou tem direito e acaba não utilizando por não saber. Então isso acontece bastante, né, nessa questão de plano de saúde. Sim, sim. E é o que eu disse, assim, tem discussões que são claras, tem outras que a gente realmente tem que averiguar mais, estudar mais, e vai muito do caso daquela pessoa também, né? Às vezes a pessoa tem uma necessidade específica, então o nosso papel enquanto operador do direito e do direito à saúde é lutar para obter, para conseguir aquilo que há de melhor para aquele paciente naquele momento, entende? Então o nosso desafio tem sido esse. Mas voltando nessa questão de mercado, que até você pautou, realmente eu vejo que ainda é um desafio, não só pela questão das pessoas desconhecerem e às vezes até muitas das vezes pela questão da vulnerabilidade dessas pessoas, né? Na ampla maioria são muito carentes, né? Então assim, a pessoa às vezes não consegue ter esse acesso, né? Apesar que tem inúmeros instrumentos que a pessoa pode recorrer para poder buscar o acesso à justiça, né? Mas até recorrer, né, esses acessos acabam... Não, mas eu vou te ser muito honesto, gente. E aí eu abro um parênteses com relação ao SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, e com relação ao Brasil. Gente, eu acho que o nosso país está à frente de muitos países. Por mais dificuldade que nós tenhamos, né, está à frente de inúmeros países. Recentemente nós falamos do caso do Fausto Silva. Sim. Do Faustão. Aí a gente vai falar da questão dos transplantes. O Brasil é referência mundial, né? Na questão de transplantes, né? Isso, então assim, a gente tem muitas coisas para melhorar? Tem, e eu acho que muitas estão relacionadas à gestão, né? A gestão do recurso público ali, né? E aí, quando você pensa em gestão, você pensa em pessoas. Então, muitas das vezes, o que acontece, às vezes, é um desvirtuamento, eu nem sei se o termo correto seria isso, mas, às vezes, desvirtua-se alguns recursos, né? E assim, é difícil, mas
se a gente for olhar, a gente ainda é referência, sabe? Tem profissionais muito competentes, né? Sim. A questão é que realmente os desafios estão aí, né? Um país continental, muito difícil também, né? Um país continental, para você gerenciar isso tudo é muito complicado. Mas é referência, referência. Ô, Johnny, você contou toda a sua história, falou um pouquinho da sua vida profissional também, mas e para o futuro? O que esperar? Você está estudando, ainda não parou, a gente vê que você está sempre se especializando nessa área, agora também na gestão. O que você espera para o futuro? Vamos dizer, 2024, que está logo ali. Um futuro mais imediato e um futuro mais distante. Assim, o que você planeja? Qual que é a sua visão de melhor esses processos que você citou? A gente vê que já tem caminhado bastante, né? Mas o que você espera para esse futuro? Menina, pensar em futuro é pensar na minha família, né? Porque, assim, tudo para eles é a minha prioridade. Eu os amo, assim, incondicionalmente. Minha esposa, meus filhos, né? Com relação aos meus filhos, eu não tive a oportunidade de ter pai e mãe na minha formação e hoje eu consigo estar presente com eles, né? Isso para mim é uma das maiores dádivas. Mas pensando em futuro, a gente tem grandes expectativas, mas todas relacionadas à minha família, em ofertar para eles o melhor, em todos os sentidos, o melhor com relação à moradia, o melhor com relação à educação, o melhor com relação à qualidade de vida, e para isso tem que trabalhar bastante, né? Então, por assim, isso que o Suco Detox entra aí, a empresa de suco. Quem sabe, né? Ela cresce. E assim, mas a prioridade realmente é dentro do direito, né? Eu ainda sonho em cada vez mais ser uma referência em, claro, e buscar ter um escritório maior, melhor, ter mais colegas trabalhando com a gente. E assim, a gente vai galgando, né? A gente está vivendo uma realidade muito difícil e eu sofro muito, viu? Quando você fala dessa espiritualidade, às vezes a pessoa vê e fala, nossa, ele está pleno, mas não tô, sofro demais. Sofro muito com comparação, né? Geralmente a gente compara para pior, né? Nunca para melhor, né? Então, assim, o nosso sofrimento interno nem sempre ele transparece, né? Então, assim, eu sofro diariamente. As redes sociais para mim é um mal muito grande, assim, sabe? A gente acaba sofrendo muito com rede social. Eu, particularmente, eu sempre estou limpando meu feed ali para poder... Sim. Porque a depender do que a gente lê, do que a gente vê, dói bastante. Mas talvez não seja a intenção do outro provocar essa dor, mas, né, é como se fosse uma palavra, depois que você profere ali, mas... Eu venho nessa luta diária, mas falando de futuro, o meu sonho realmente é sempre poder dar o melhor para minha família. E para isso acontecer, é realmente sendo uma referência dentro da advocacia, que é um sonho, poder estar atendendo mais pessoas, estar fazendo um trabalho maior. E eu, particularmente, tenho um pezinho na vida pública. Gosto mais. Não estou falando com relação a candidatar, tá, gente? Mas quem sabe? Não é. Então, daqui a pouco eu vou falar, fala lá o John lançando candidatura. Né? já vai me condenar por propaganda, né? Propaganda eleitoral antes da hora, John. Eu não falo que dessa água eu não beberei, mas quando eu falo em vida pública, tem inúmeros setores, né? Eu gosto muito da vida pública, eu amo a política. As pessoas estranham, né? Mas tem que gostar, né? Você tem que entender. Estranham, às vezes quando você fala assim, todo mundo mas deveria, política, né? Eu amo, né? Eu acho que a arte, né? A questão política é uma arte, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito, acompanho os bastidores sempre que eu posso, né? Não tanto quanto eu gostaria, mas eu sempre acompanho. Então, eu gosto demais. Quem sabe no futuro eu não esteja na vida pública direta ou indiretamente, né? Então, assim, é um sonho, eu gosto, né? E até pensando no coletivo, em poder fazer algo dentro desse contexto da saúde, em poder fazer algo pelas pessoas, porque a política tem essa beleza, né? De poder transformar a vida das pessoas, de transformar a vida do coletivo e muitas das vezes daquelas que mais precisam, né? Sim. E concomitante ou paralelamente, como eu disse, pautando sempre o melhor para minha família, né? É isso que eu sonho, é isso que eu quero, é isso que eu busco, né? E quando eu graduei, eu dei uma entrevista falando disso. Qual que é o seu sonho? Eu até procurei essa entrevista, nunca achei, né? Falei, ser uma referência na advocacia, em Araxá e região, né? Aí, eu não sei se eu atingi, não, né? Já, tá atingindo, sim. Você falou uma coisa interessantíssima. Desafio, né? Dessa questão da comparação. Não é só você que sofre, acredito que todo mundo. E até estava conversando com a Malu fora daqui,
de um texto que eu achei fantástico, que fala sobre essa questão das redes sociais. O quanto a gente se compara com o outro, porque na era de blogueiros que tem por aí, que mostra tudo com facilidade, a gente se sente fracassado. Sim. E não é assim, né? Você nas suas lutas diárias, nas suas conquistas, é devagar. É porque a gente acha também que tudo é assim. Que bom fosse num passo de mágica, né? Tudo chegasse pra gente. Mas é tudo devagar e você tá no caminho, você tá conquistando. E achei interessantíssimo, da última vez que a gente esteve aqui com a Marília, que foi no nosso primeiro episódio, ela falou assim, é seu sonho. Então, corre atrás do seu sonho. Que seja, meu sonho é ser referência em direito. É seu sonho, você vai conquistar, né? E isso é importante a gente ter em mente também, né? Muito. E esquecer esses fracassos que a gente acha que a gente tem, viu? E não é. Assim, daí tem o advento das redes sociais que provoca isso realmente, né, Johnny? Só que assim, vira e mexe a gente vê alguém já atentando para isso, chamando a atenção para isso. Tipo assim, olha, a rede social, ninguém coloca o pior. Não. Né? A pessoa só apresenta ali o seu melhor, né? Ou tenta se apresentar. Claro que tem essas pessoas mais que vão lá e, né, estão lá só para criticar e tal, o que mostra também uma deficiência da pessoa, né? Uma debilidade da pessoa, mas enfim, né? Mas o que eu vejo é assim, Johnny, porque a sua vida, e eu achei muito bom quando a Silas sugeriu você, porque assim, nossa, tem tudo a ver com a nossa proposta, né? Tem tudo a ver com assim, tudo na sua vida realmente estava. E queira Deus, todas as vidas estejam assim, né? Voltadas a buscar uma melhor qualidade para si e para o maior número de pessoas possível, né? Então, quando você fala isso, eu fico de verdade assim, muito esperançosa, muito feliz, porque pelo amor de Deus, sim, que todo mundo pense assim, que todos estejam buscando isso, porque não é uma concorrência, né? Tem espaço para todos que queiram fazer o bem. Né? Eu acho que não deve ter espaço para quem quer, às vezes, estragar a vida do outro, né? Estragar a si mesmo, enfim. Mas, assim, a sua trajetória, né? O seu caminho que a gente percebe e tudo que você já tem feito até então, nossa, de dar muita esperança pra gente. Isso é tão referência que a gente te escolheu, ó. É verdade. Nós temos um carinho mútuo, né? Não, sabe porque assim, talvez a sua luz já esteja assim, indo um pouco mais longe do que você imagina, né? Do que você espera. E sim, outra coisa, inclusive, que eu ia perguntar, que eu vou colocar, é que é o seguinte, porque às vezes as pessoas, por exemplo, diante de uma necessidade dessa, ela sabe que ela precisa de alguém para conseguir algo para ela, um advogado. Só que às vezes ela não sabe quem procurar, porque ela acha, às vezes, assim, as referências mais conhecidas, quais são? É um advogado trabalhista, que você atua também, né? Atua, mas às vezes às vezes, mas fulano é um advogado trabalhista. Não, fulano é criminalista. Às vezes, e assim, que bom que a gente está podendo, assim, de certa forma também, de alguma maneira, levar isso para as pessoas. Olha, deixa eu te contar, tem advogado na área da saúde. Tem que vai te ajudar. Então, assim, por mais que a gente saiba que tem N talentos aqui em Araxá e gente muito boa e tudo, quando a gente pode dar uma referência específica, isso ajuda demais na vida das pessoas, né? Eu acho que ela fica mais, acho que até acalenta, falar, ufa, tem alguém para me ajudar, né? Nessa determinada área específica. Então, assim, isso é muito importante, muito bom. E que Deus ajude, assim, Deus abençoe, que você continue nisso, e que sim, você seja uma referência, não só na nossa cidade, mas em toda a região aqui. Eu já acho que viu, em Araxá. Né? Todo mundo fala assim, o Johnny, todo mundo já conhece. Johnny, porque você tem isso muito palpável na sua vida, essa questão da saúde, e eu acredito que realmente não é por uma mera questão de vaidade, nem por dinheiro meramente, mas porque você vive isso na sua vida, né? Essa questão de buscar qualidade de vida pela saúde, pelos esportes, né? E tudo. Então, isso é muito palpável para você. Você viveu isso na pele, ou vive isso na pele, né? Não, todos os dias. Todos os dias. E aí facilita, né, o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Sim. Mas eu fico feliz de poder compartilhar informações nesse tema, né? Que, como eu disse, é um tema que eu acho que a gente ainda está descobrindo. Quando eu digo a gente, a sociedade, né? Sim. E no interior. Grandes centros, eu acho que já vem desenvolvendo bastante. Apesar que, como eu disse, os números nessa área só crescem, né? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais buscando, né, lutando pelos seus direitos, né? Então eu fico feliz, né? Fico feliz. O Johnny, chegou a hora do... A gente aperta aqui, sabe?
os nossos convidados. Não é isso, Malu? A gente tem uma perguntinha que a gente sempre faz na verdade, duas. Uma pergunta e uma mensagem, né? Pra você deixar. Mas a pergunta a gente gosta de apertar um pouquinho, sabe? Mas mentira. Mas você tem escolha, tá? De dizer sim ou não. Mas eu vou deixar a Malu perguntar, mas você pode ficar à vontade, viu? De responder que eu puder ou não. oferecer. Johnny, então, você já falou tanto, e assim, na verdade teria muito mais, né, pra gente conversar e tal. Mas esse momento agora, você pode falar direto com o pessoal lá em casa, né? Toda essa história, de tudo aí que envolveu a sua vida e de tudo que as pessoas olham pro Johnny e vê, mas agora o principal. Quem é o Johnny pelo Johnny? O que o Johnny falaria do Johnny? Isso, quem é você por você, Johnny? A gente não para pra fazer essa análise, né? Todo mundo faz essa cara. Eu vou te ser muito honesto que eu acho que o Johnny é um rapaz, né? Um homem muito forte, né? Muito esperançoso, com muita humildade, eu acho que cheio de luz e humildade, né? E família, né? Acho que o Johnny pelo Johnny é isso, né? Assim, eu gosto muito da minha família, amo, né? E eu acho que basicamente é isso. E, assim, eu acho que eu tenho muita força, né? Muita facilidade para abraçar um projeto, para executar, né? Então, assim, eu acho que basicamente é isso, assim, o Johnny pelo Johnny seria isso. Agora olhando ali, viu, Johnny, para as pessoas. Ô, Sila, mas realmente ele é humilde mesmo, que a gente vê tão mais coisas. Não é muito mais. Nesse pouco tempo. Só que agora, o Malu, ele vai deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores, o pessoal que está sempre lá curtindo e interagindo com a gente, né, no YouTube, e já se inscreva, indica aí para os seus amigos se inscreverem, Escolha Cast, porque todas as quintas a gente está aqui, sempre trazendo essas histórias inspiradoras como a do Johnny. E aí, Johnny, a gente queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, até falando sobre isso. A gente falou tanto sobre escolhas aqui, o quanto as escolhas nos levam por caminhos que a gente nem imagina, ou a gente escolhe também por levar pelos nossos sonhos. Então a gente queria que você deixasse uma mensagem aqui pro pessoal. Pode falar direto com eles. Isso. Assim, com muita humildade, eu coloco que vocês devem ter bastante paciência, né? Respeitar o seu tempo, né? Respeitar o tempo de Deus, acreditar nas suas escolhas, né? Pegando a temática aqui do espaço, do podcast, respeitar suas escolhas, ter confiança, né? Respeitar, sobretudo, o seu perfil, né? Porque muitas das vezes, quando a gente faz essas comparações, quando a gente está tentando ser o outro. Não, seja você mesmo e confie no processo, né? Eu acredito que, por mais tempo que possa levar, se for rápido, parabéns, mas se for no tempo de Deus, se demorar um pouco mais, tenha certeza que vai valer a pena. Isso mesmo. E viva o processo. Eu acho interessante isso, porque a gente sempre olha lá onde a gente quer chegar, mas esquece de viver toda essa trajetória, né? Até chegar no nosso objetivo. E é tão mágico, né? Você vivendo esse processo, seja com tropeços, seja você aprendendo, que a gente aprende muito em cada momento que a gente passa da nossa vida, e que viva então, né, Johnny, esses processos. Nossa, mas fiquei muito feliz, assim, e na verdade eu queria continuar mais, deve ser mais... Vamos roubar um pouquinho mais o tempo dele. Gente, o podcast tem uma mágica, não tem? Porque a gente nem vê o tempo passar, né? Mas é porque a conversa é muito boa. Quem dera, mas eu particularmente estou impressionado, porque eu não imaginava que estava... E a Fernanda que tá vendo a gente, com certeza parte 2, ó. Nem falamos do beach tênis. Você mesmo. Não, mas o Johnny que compete. A Fernanda volta, ela fala. Isso aí. Fala por nós. Isso. Mas obrigado de coração pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são muito doces. Como eu disse, eu te conheci agora, né? Sim. Prazer. E foi muito bom estar aqui contigo. A Sila, eu já tenho admiração tamanha, né, Sila? Deus te abençoe em tudo que você tocar aí. Um abraço na sua filha, né? Ela tem uma mãe fantástica, parabéns. E o nome especial, né, Johnny? Como mudar? Suas pérolas. E é agradecer, né, gente? Eu acho que o desafio é para todos nós. Vamos com Deus aí, que vai dando tudo certo, né? Johnny, nós aqui ficamos muito gratos. Vou deixar a Sila fazer as honras, porque ela já conhece. Mas assim, eu particularmente fico muito grata
também, e muito feliz de você ter podido aceitar o nosso convite. Agradecer pela sua confiança no nosso projeto, por emprestar seu conhecimento, sua imagem, seu tempo tão precioso por estar aqui conosco, tá? Muito obrigada, que Deus te abençoe muito. Amém. Também, que Ele inspire cada passo, cada pensamento, cada palavra sua, viu? E que a luz dele possa brilhar muito na sua vida. Amém. Por onde você passar, que todos vejam que ele tem agido. Obrigado. Aí como é que faz depois desse, né? Já fica calado e fala, vamos, né, Cacá? Cacá, nossa terceira voz, né? que está ali. Amém. Hoje o Cacá ficou em silêncio, né? Caladinho. Amém em coro, né? Mas a conversa estava tão boa que não deu nem espaço para eu falar que você pode comer durante. Pode deixar. Conversa, E por falar em comer, a gente aproveita para agradecer, né, Malu? Sim, Pessoal, é verdade. aqui a gente vai falar dos docinhos, só achando aqui, gente. Isso mesmo, é Doce Trio Confeitaria Afetiva. Então já segue lá no Instagram, @DoceTrioOficial, para você já encomendar essa delícia que está aqui com a gente também no nosso podcast, que é fantástico. E tem presentinho depois pro Johnny aqui. Que O Johnny bom. que é fitness vai comer. Quem dera, Mas você bem, não sabe tô que nessa altura, não. Não, mas é bacana assim, a gente não tem que cortar tudo da nossa vida, né? Às vezes a gente acha, não posso comer um doce, não posso comer. Não é esse o segredo. É você saber dosar, equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. E também agradecer o espaço do Uniaraxá, que é nosso parceiro também aqui e que acredita, como a Malu disse, Gentilmente nos segue. isso no nosso projeto. E, Johnny, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigado. Por participar com a gente. E é como a Malu disse, né? Que possa você voltar, a Fernanda também, a gente contar ainda mais e mais histórias. E já na próxima vez você falando, eu sou referência aqui em Araxá e região, quem viu? dera, hein? Vai ser bom. Isso mesmo. Quem dera. Isso aqui, ó. Pode pegar pra ele. Aqui, Johnny, ó. Obrigado de pra coração. A gente aqui agradece, Isso aqui viu? já tem destino já. Ah, a é? Pérola, ama. Ah, A nossa, Fernanda e a aí. Pérola. Não, a gente compartilha lá. Depois nós vamos querer saber, viu, Fernanda, se esse doce chegou até você ou se... Chega sim, chega. Johnny, aproveita, coloca aí, então já, fala pro pessoal de casa o seu Instagram. Meu Instagram, para quem tiver interesse, sempre que eu posso, eu procuro compartilhar informação lá, é johnnyt.advogado. Johnny é um pouco difícil de escrever, então eu vou soletrar, é JOHNNY, né, T, tudo junto, johnnyt.advogado. Que Aí já bom. vai me ver lá. Sobre o suco detox, tem Instagram também? Eu acho que o Ainda suco detox pode... Não tem, é como eu disse, né? A gente já tem alguns Eu fazendo propaganda fornecedores sem ter o simples. suco. Mas pode chamar a gente lá que a gente passa o contato, tudo certinho. Que ótimo. tá? E nós vamos ganhar um suco detox. Com então certeza, fica aí. com certeza. Vamos ganhar um, só pra gente que experimentar. ela solicita, assim, também essas coisas, sabe? Dos convidados. Brindes. A gente está no processo, né, desse de vida saudável. Eu falo mais assim por mim, porque a Malu já leva, né, essa vida mais saudável e consegue. tô caminhando Mas eu ainda bem. estou nesse processo. E agora a alimentação, porque eu fico olhando os doces aqui, eles chamam muita atenção, sabe? Mais do que a uva. Então tem que mudar aí, né? Quando a uva chamar mais atenção do que o doce, aí tá tudo certo. Pois é. Não, mas o esporte auxilia bastante também, você vai ver. Né? Pois é. Johnny, mais uma vez, então, muito obrigada. Obrigado, Ficamos eu. muito felizes e honrados com a sua presença aqui. Obrigado, eu. Toda sorte do Obrigada mundo pro mesmo. podcast, Obrigada. viu? E a gente fica por aqui. A gente né? fica por aqui. Mas vamos chamar o pessoal só para se inscrever no canal, que tá aqui o sim. link, né? Isso, Cacá vai deixar aqui em algum lugar? Isso. Sim. Escolha Cast. Então siga lá, siga nas redes sociais também, @EscolhaCast, no Instagram, Facebook. Lá a gente sempre posta também trechinhos aqui das nossas entrevistas, conteúdo, frases motivacionais. Então corre lá também e segue a gente. Espalhe o link, espalhe coisa boa, viu? Lembrando então que na próxima quinta nós temos mais um convidado super especial. Isso. Né? E Pode dar spoiler, não? Não pode, né? Tem a ver com qualidade Mas tem, de vida, tem a ver com a Body Center. Olha, eu aqui já dando. Mas a gente conta no próximo, viu? Que a gente tá todo mundo. Isso mesmo. Todo mundo de lá, né? E a você que ficou conosco até agora, muito obrigada. Esperamos que tenha contribuído em muito para a sua vida. Mais uma vez, lembra de espalhar o link, de seguir a gente, né, Cília? E até a próxima quinta, se Deus Isso quiser. mesmo. Mais uma vez agradecendo o Uniaraxá, um abraço e até a próxima quinta.